Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Information. Meu nome é Vinícius Anaya. Mais uma vez estou aqui para trazer alguns conhecimentos esotéricos, partilhar com vocês alguns dos meus conhecimentos esotéricos e algumas conclusões, algumas ligações que eu faço entre a camada esotérica e depois toda a nossa realidade, todo o nosso mundo à volta. Porque isso é muito importante quando nós trabalhamos com essa questão esotérica, como que o mundo reage e como que a parte da política, como todo o enredo à volta de ti funciona a partir da parte esotérica. Uma coisa que vocês têm que começar a se habituar é que tudo gira em volta da religião, tudo gira em volta da parte esotérica. Mesmo que tu digas, esse país ou essa cultura, vamos assim dizer, a parte comunista, ao qual a divindade não faz ali tanta influência ou não se tem tanta intenção de que a divindade tenha tanta influência, é também errado pensar que não existe qualquer ligação esotérica ou religiosa. Existe sempre, em todas as culturas, por trás de qualquer ato político, existe uma intenção religiosa ou uma intenção esotérica por trás. Muitos de vocês não compreendem. Eu já disse aqui, já mencionei outras vezes em outros vídeos, que se olhar na história, se olharmos para trás na história, quando pegamos, por exemplo, Hitler, porque Hitler marcou as pessoas com a estrela, Bonaparte, mesmo o próprio Alexandre Magno, e outras pessoas que foram famosas dentro da história, como estamos agora a falar aqui um pouco de esoterismo, Aleister Crowley, um nome bastante conhecido, próprio Nostradamus, que é o meu nome, Michel de Nostradamus, maçônico, foi esse nome que eu escolhi, devido ao livre-arbítrio. Tem aqui um vídeo que fala sobre o livre-arbítrio. É importante perceber esse contexto esotérico e religioso dentro da sociedade. Isso que vem influenciando o mundo e, como eu já disse mais de uma vez, a culpa de tudo o que acontece hoje em dia no mundo é disto. Agora, olhem bem para isso. A simbologia é algo muito importante, é algo que vocês devem aprender a olhar. Simbologia é algo que define tudo aquilo que deseja ocultar. Esse vídeo eu vou falar sobre política e não vou falar sobre a Bíblia. A ideia agora é iniciar, devido a algumas coisas que eu tenho visto por aí. Eu penso que é importante iniciar a minha ideia era fazer isso de uma outra forma, começando aqui pela dispersão da parte esotérica e depois sim chegar na parte esotérica e mágica da Bíblia, mas eu vou iniciar isso, irei iniciar isso antes do que eu planejei. Como eu sempre digo, não é o nosso plano, é sim o plano de Deus. É assim que nós temos que ver as coisas. Pronto, o vídeo de hoje, o que eu quero trazer para vós? Como eu mencionei, tudo que acontece no mundo, em parte, é culpa da Bíblia. Isso por quê? Porque estamos aqui em busca de trazer o Messias. E é essa ideia que já vem desde do tempo de Cristo e foi se prorrogando depois em outras nações, em outras culturas, e tem se repetido um pouco em cada parte do mundo. Aquela esperança, o momento de é hoje que o Messias aparece, eu serei o Messias, e assim por diante. E claro que por trás disso nós só temos assistido catástrofes. Nesse momento, o que eu tenho para vos dizer é: nós estamos a passar aqui por uma mudança. É lógico que o mundo irá mudar. Como eu já disse nos meus primeiros vídeos, se nós trabalharmos em conjuntos, podemos mudar ou fazer parte mais ativa dessa mudança, sem que ela seja através de uma guerra, ou
sem que alguém venha bater na nossa porta e venha ditar as regras. É isso que eu já mencionei nos primeiros vídeos. E é esse o foco da atenção para esse vídeo. Pronto. Como eu disse, a Bíblia é culpada da grande parte das coisas e qualquer parte da culpa aqui é o livro das Revelações, que é onde vocês vão encontrar muitos pastores a falar que já chegou os finais do tempo, já foi aberto o terceiro, o quarto, o quinto selo, e que já estamos em tal ponto, e que é amanhã, e que, pronto, preparem-se. Isso tudo, como o ano passado, eu vi muitas pessoas a falarem, porque o Macron é o Messias, ele é o anticristo, ele é o isso, ele é o aquilo, e outras figuras, o Obama, depois foi o Macron, e depois é o Trump, Donald Trump. Esqueçam isso. Vamos cingir apenas naquilo que realmente se torna evidente. E vamos cingir apenas alguns outros profetas. Não os profetas que estão diretamente na Bíblia, porque esses identificam o Messias, o verdadeiro Messias. O livro das Revelações. Eu irei falar, assim que eu iniciar o vídeo, o primeiro vídeo sobre os livros bíblicos, eu irei explicar isso. Pronto. O que eu quero vos transmitir? O cenário atual, hoje em dia, contando aqui com o segmento esotérico, com o segmento religioso, o que nós estamos a achar, já desde a aparição de Fátima, onde Fátima pediu, insistiu para que a Igreja Católica reconciliasse com a Igreja Ortodoxa, que é principalmente na Grécia, Rússia, onde temos aqui uma difusão maior da Igreja Ortodoxa, para que o grande mal no mundo não se espalhasse. Qual era esse mal? O comunismo. Esse é o grande mal que nós estamos a viver. Qualquer partido ligado com a foice e o martelo é um partido comunista, e o que nós estamos a ver no mundo, ou podemos ver no mundo, é que o comunismo se espalhou de uma forma muito silenciosa e devido à incompetência dos nossos governantes. Aqui não vou distinguir aqui governantes como políticos. Atenção, porque os governantes também são aqueles que não estão na política, e é isso que vocês precisam perceber. São também grandes empresários. E que depois, atrás desses grandes empresários, está sempre uma sociedade secreta, ou estão sempre sendo influenciados por alguma sociedade secreta, ou algum ramo religioso. E o que se passou aqui? Após a Guerra Fria, após acharem que venceram o grande problema, que era a Rússia, houve aqui um relaxamento. E esse relaxamento fez com que a Rússia, por sua vez, tomasse outras direções, como, por exemplo, a China, a Coreia do Norte. Uma tentativa nos países árabes sendo falhada e depois gerou ali uma guerra de espionagem, uma guerra onde os principais atores eram a Rússia e os Estados Unidos, sempre camuflado. Mesmo em África, temos aqui a situação aí com a participação tanto dos ingleses quanto dos franceses a combater ali algum estímulo russo por detrás de algumas tentativas de se tomar. E depois temos aqui, como é óbvio, toda a América Latina, que sofre bastante com isso. E depois aqui há essa influência também por detrás, tanto da Rússia quanto de países como a Inglaterra, Estados Unidos e França. A Alemanha, aqui nesse cenário internacional, ela é mais financeira, ela não tem uma participação ativa no que se pode dizer militar. É mais financeiro. E a atuação dela se foca muito mais dentro da Europa do que propriamente dita fora da Europa. É claro que influencia depois a maneira com que os países europeus vão tratar os outros países fora da Europa, mas aí já é uma outra gama, estamos num outro nível. O que eu quero hoje partilhar convosco, não falei tudo e já estamos com 9 minutos, não queria que esse vídeo fosse tão comprido. É justamente em relação ao cenário atual. Houve esse relaxamento, pensaram que conseguiria se vencer
os países mudando, fazendo com que mudasse o pensamento político para um pensamento mais democrático através do consumismo, e daí que muitas empresas depois foram buscar o lucro fácil, que essa é a verdade. É o lucro fácil, é onde tu desloca a tua empresa de origem do teu país para um país mais pobre, visando apenas o lucro fácil, porque quando uma empresa faz isso, geralmente ela não vai pagar o terreno, geralmente vai haver um abatimento no impostos. Por quê? Porque esse país é um país pobre, e dentro desse país pobre existe uma carência de emprego, e dentro dessa carência de emprego, se tu abres uma empresa que vai empregar 2.000, 3.000 ou mais funcionários, obviamente tu vai ter muitas regalias do governo. E obviamente não é uma, duas ou três, são várias empresas que movem-se para esses países ou tentam industrializar esse país num custo mais baixo, o que reduz, vamos dizer, a hora de trabalho de 9 ou 15 euros ou dólares para 2 ou 3 ou menos de $1 por hora. Esse foi o grande objetivo dos países europeus e também da América do Norte, e aqui também temos que colocar aqui a Austrália no meio, bem como o Japão também. E o que se passou aqui? Acharam que poderiam vencer o comunismo através do consumismo. Foi essa a ideia. Mas aqui foram completamente incompetentes os nossos governantes. E a incompetência deles não se dá devido pela ignorância, porque até muitos deles são formados em grandes universidades e mesmo assim caíram no âmbito da incompetência. Isso por quê? Porque a sociedade deixou de olhar para a parte esotérica, deixou de olhar para a parte esotérica e pensa que o mundo é apenas material. Advém daí o grande erro e o grande falhanço. Esse grande falhanço já inicia nos anos 80 e que se estendeu agora e que realmente nesse momento conseguir dar a volta sobre esse cenário vai ser bastante difícil. Ou deixa de ser vencido ou combate-se o inimigo de frente. Não há outra maneira. Daí vem a terceira carta de Albert Pike. Pronto. Dito isso, o que eu quero vos dizer? Devido a muita incompetência política em todos esses anos, em todos os grandes países da Europa que causam grande influência no mundo, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, moveu-se grande parte da industrialização para a China, em busca de um profit maior, de um ganho 10, 15 ou 20 vezes mais devido à mão de obra barata, e pensaram que a China seria um país corrupto como todos os outros eram como todos os outros no mundo eram. E sendo assim, o que houve? Aqui houve duas situações que a nossa política de incompetência, que é isso que nós estamos a ver, uma política de incompetência. E por que eu digo isso? Porque não houve políticos realmente fortes para combater a Rússia de frente, como no caso da Crimeia. A Crimeia foi tomada e não houve qualquer atitude forte para restabelecer a Crimeia a quem era de direito. A China vem anos e anos mostrando desconforto quando algum país recebe o Dalai Lama. E por quê? Porque eles tomaram o Tibete. Então, eles não querem que ninguém receba o Dalai Lama, porque seria uma forma de protesto. E é justamente essa fraqueza de alguns líderes políticos que leva a isso. E também a nossa ignorância, porque vocês acreditam que o mundo pode ser colorido, o mundo de unicórnios e tudo é cor-de-rosa e vai tudo ficar bem. Errado. Tu que pensas assim, tu é o maior dos causadores do mal. Tu és um agente do mal. Tu que pensas que o mundo é um mundo de unicórnios, um mundo cor-de-rosa e que tudo é bom e que Deus é bom, tu és o primeiro agente do mal.
E é por culpa tua e por culpa dessa ideologia de unicórnios e ideologia do mundo cor-de-rosa é que a Rússia foi se expandindo e vendendo armas e vendendo conhecimento nuclear ao mundo todo. Só que agora nós nos distraímos para algo maior, que foi a China. A China tomou o Tibete, ninguém também falou nada. Todos se calaram, devido ao passado também aqui que existe, da Segunda Guerra, da participação, da ajuda, todos se calaram, ficaram todos quietinhos. Depois, vamos mover as indústrias para a China, é barato, a China dá terreno, os impostos são menos, e podemos ter um lucro maior aqui no Ocidente, enquanto desenvolvemos o Oriente com a ideia de que, através do consumismo, iríamos acabar com o comunismo. O que não aconteceu e foi muito errado. O governo chinês agiu sempre como a tática da arte na guerra. Como eu já mencionei aqui, para aqueles que ainda não leram o livro, a arte na guerra não é a arte de fazer guerra, de combate, mas sim de convencer o teu inimigo que ele poderá perder o combate se ele vier a te combater. Essa é a base. Tu tem que iludir, tem que convencer o teu inimigo que ele não tem poder para te combater fisicamente. E aí ele acaba por se render. Mesmo que tu, talvez, não tenha o poder bélico para enfrentar o teu inimigo. Mas a partir do ponto que tu atinges o psicológico, que ele se convence que estrategicamente ele está fraco e que militarmente, em número de quantidade, ele está fraco, ele se rende. Essa é a grande base para a arte da guerra. E é isso que a China fez. A China adquiriu conhecimento, industrializou, de tanto que vemos hoje em dia um monte de cópia, de onde vem toda essa que já não é de hoje, né? Nós temos aqui a pirataria, o falsificar de produtos. Claro que existe um monte de fábricas que fazem produtos contrafeitos, a falsificação em várias partes da Europa, mas nós vimos a grande indústria da falsificação vindo da China. Como é óbvio, não poderia vir de outro lugar. Era lá que estava o conhecimento para poder replicar o produto. Sendo assim, o que a China fez? A China, ao invés de redistribuir o dinheiro na sociedade e fazer aqui ter uma corrupção maior, ela procurou combater essa corrupção, e o que ela fez é: o teu país investe no meu país, o que o teu país precisa? Precisa de dinheiro, então eu vou comprar a setor energético, setor portuário, setor da aviação, setor telefônico e tratamento de águas. Vocês acham que um país sem energia, sem água, sem controle nos seus portos, sem controle no aeroporto, sem controle nas suas comunicações, consegue combater um outro país no mundo que estamos hoje? Não. Se tens essa ilusão, está completamente errado. E isso ainda se torna mais claro, porque vejam, qual o país que a China hoje em dia não ajuda? Qual o país que hoje em dia a China não tem participação nas companhias elétricas, não tem participação nas companhias telefônicas, não tem participação nos aeroportos, não tem participação nos portos? Digam-me. São poucos. Grande parte a China tem grande influência nessas indústrias, nesses setores financeiros. E ainda fora o setor financeiro de banca, que é outra coisa que também é importante. Então vejam, a China está a se colocar estrategicamente, está a se posicionar no tabuleiro para poder realmente mostrar ao seu inimigo que ele não tem capacidade de vencer. A última fase, naquilo que eu estou a ver, dentro desse plano, dentro dessa tomada global, será aquilo que a China está a planejar, One Belt, One Road. Qual que é o maior inimigo da China? Não é a Rússia, não é os Estados Unidos, é a Índia. E por que é a Índia? Porque a Índia também tem um grande número de pessoas. Em termos de combate civil,
e mesmo em termos de conhecimento bélico e armas nucleares, é um grande inimigo. Muito mais do que qualquer outro país dentro do Ocidente. E o que eles querem fazer é cercar a Índia e tomar algumas partes da Índia para mostrar para a Índia que o mundo vai calar-se numa atitude militar mais forte da China. Mas antes, vamos construir a rota que vai escravizar a Europa e acabar com toda a América. Essa é a ideia principal. Assim que esse One Belt, One Road estiver completamente finalizado, a China consegue conquistar completamente o Médio Oriente. E a partir daí já não há muito o que fazer. Sinceramente, não haverá o que para fazer. São todos dependentes da China. E a China vem influenciando e tem mostrado a influência que a China tem no mundo. E devido ao quê? Devido a esses políticos que não têm capacidade, independente do diploma que eles têm, independente da universidade que eles possam ter vindo, eles não têm capacidade para governar. Essa é a grande... Está nos 20 anos atrás, até agora, desde 1980 até agora, é o que nós podemos ver 30 anos, nesses últimos 30 anos. Deixa eu aqui fazer essa correção. É o que nós vemos. Incompetência política. Agora, está no momento, e por quê? Vejam, quais os fatores que eu estou a usar aqui? Os fatores é que dentro da Bíblia diz que virá uma grande força vinda do Oriente que irá tomar o Médio Oriente. Essa grande força só pode vir ou da Índia ou da China. Do jeito que o cenário está atualmente, é óbvio que virá, no meu ponto de vista, da China, onde o Médio Oriente estará completamente enfraquecido, porque não há saída. Qual que é a saída? É a Rússia, mas a própria Rússia não tem capacidade para combater a China hoje em dia. Vejam isso. Essa é a grande realidade. A própria Rússia não tem capacidade para combater a China. O Médio Oriente já não tem apoio da Europa e não tem apoio da América do Norte. Então, sendo assim, é muito fácil de ser tomado, é muito fácil de haver inoperância para esses países, devido ao Irão, que a Rússia apoiou, sempre apoiou, a Síria e todos esse cenário, o Iraque e por aí afora, eles não têm apoio. E quando eles vão tentar se converter depois para o Ocidente, o que eles vão fazer? Vão ter que se render àquilo que eles, a ideologia intrínseca religiosa não permite? Não. Mas vale tentar combater o inimigo e morrer a combater o inimigo. É basicamente isso que acontece. Agora, falando dentro desse cenário político, daquilo que se pode acontecer, esse final de construção, One Belt, One Road, ser concluído, tomada de algumas regiões da Índia e depois a tomada final sobre a parte do Médio Oriente. Daí a importância, claro, que os países estão a dar para quebrar com o petróleo, porque a partir daí tu ficas completamente escravo da Índia, não há como fugir. Até porque, vejam, a África e o Brasil e a América do Sul são grandes fontes para produzir as baterias. Os recursos naturais vêm daí. Sendo assim, nós vemos hoje em dia a China já com grande influência na África. Uma grande influência. Porque a China teve uma mentalidade completamente diferente do europeu. O europeu vem ali para escravizar, vem ali para explorar o máximo. A China, ela tenta mostrar que ela pode mudar a tua cultura. A cultura comunista, ela pode ser boa para os africanos e vai fazer com que os africanos evoluam. Coisa que os europeus nunca se preocuparam. Os europeus apenas se preocuparam com uma coisa: mão de obra escrava. E eles já estão a pagar por isso. E hoje, depois de uma tomada mais violenta ou mais forte por parte da China, vão pagar ainda mais. Porque vão perder grande parte dos recursos em termos de agricultura e outros recursos naturais que são necessários para toda a indústria europeia.
acaba Europa, acaba América do Norte. Porque nós já estamos a ver um posicionamento muito forte da China na Argentina. Por que a Argentina sai do Mercosul? Porque está a receber apoio diretamente de países comunistas como a Rússia e como a China. Depois temos aqui o problema que nós temos na Venezuela e outros países vão cair. Vão cair por quê? Porque vem essa ideologia, nós não estamos aqui para explorar-te, nós não estamos aqui para te escravizar, nós estamos aqui para trazer algo de bom. E esse algo de bom depois é escravizar o país. Né? Essa é a verdade, não deixa de ser isso. Agora, como mudar esse cenário? Essa é a parte importante. Então vejam, já tem parte profética para isso, sobre um grande exército que viria do Oriente. No meu ponto de vista, só pode ser isso. Qual é a forma de nós que estamos aqui começar a agir? É começar a exigir que os políticos tenham capacidade, demonstrem capacidade realmente de governança, para governar. Não basta ser bonitinho, não basta falar bem, não basta ter um diploma, não. Ele tem que mostrar que ele realmente tem capacidade e no seu histórico ele tem que conseguir mostrar que ele conseguiu pegar algo que era mal e transformar esse algo em bom, e depois da transformação, isso tem que ser benéfico à comunidade. Se assim não for, esse jamais será um bom político. Depois existe aqui uma outra coisa que é bastante interessante e naquilo que nós estamos a falar, mas eu vou falar isso no próximo episódio, desculpa, eu já estou aqui a misturar as coisas, mas como que nós podemos começar a frear um pouco essa expansão comunista e essa expansão e essa tomada de poder pela China. Vamos evitar comprar produtos da China. Seja lá, mesmo que tu adores um iPhone, mesmo que tu adores outra tecnologia, evitem comprar produtos que sejam fabricados na China. Se vocês não evitarem isso, o que vocês vão se tornar são escravos. E na hora que vocês pensarem em reclamar, esqueçam, vocês não têm direito de reclamar. Basta vocês olharem como é que as coisas funcionam na Rússia, como é que as coisas funcionam na China, na Coreia do Norte. Vá fazer um protesto na rua contra o governo. Tu vais ver onde tu vais acabar. Para aqueles que são menos ignorantes, basta vocês procurarem o que são as ditaduras. Por que há pessoas que desaparecem? Está aí. Esse é o ponto. Pronto, será uma tomada vossa, uma decisão vossa. Mas pensem que tudo é um plano divino e isso que está a acontecer agora é necessário acontecer. É daí que eu fiz a menção à carta de Albert Pike. Sem uma guerra, o Messias não poderá vir. E para aqueles que pensam que o Messias virá e irá trazer o mundo de unicórnios e o mundo cor-de-rosa, engana-se. Se tu não és uma pessoa boa, se tu és um agente do mal, de certeza não fará parte para um novo começo. Não há espaço para um mundo ideal com as pessoas que estão a degradar, que estão a depedrar a sociedade. Daí, torne-se tu, como eu sempre costumo dizer, no final de todos os dias, antes de deitares, procure analisar, faça juízo sobre os teus atos e procure se tornar uma pessoa justa, não em julgar o próximo, mas em julgar a si próximo. Procure corrigir as tuas atitudes. Procure ver se foi justo para com as pessoas com quem falaste. E veja se foi justo, se foste uma pessoa justa nos teus atos. É esse o mundo para aqueles que irão realmente poder estar ou continuar aqui após a vinda do Messias. Pronto, em termos políticos, era isso que eu queria transmitir. Vamos ter atenção a isso, mesmo com essa questão do 5G, para quem acredita que não, que é tudo uma questão aqui política, só por parte dos Estados Unidos, agora, uma pequena birra, não. Eu posso vos passar aqui em primeira mão, em 2003, provavelmente 2003, 2005, eu fiz uma atualização no meu computador, eu tinha um Pentium 4 naquela altura, para vocês terem uma ideia, e
eu comprei uma board da ShineTech. Em termos de performance, comparado com a Asus, que havia na altura, e a Soyuz, que eram as duas marcas mais conhecidas no momento, em termos de performance, era uma performance superior para processadores Intel, a Asus, mesmo as placas da Intel e mesmo as placas da Soyuz. Era muito superior à capacidade de processamento. Entretanto, eu comecei a observar que havia algum uso excessivo da rede, em termos de internet. E eu, instalando firewalls e monitorizando a rede, descobri que havia, de fato, conexões ao meu computador e conexões do meu computador para outros computadores. Havia utilização de portas, que nós podemos aqui chamar das famosas backdoors, que são portas que não são usadas comumente pelo sistema, são portas usadas apenas por programas específicos. E eu comecei a perceber que isso tanto entrava quanto saía. Na altura fiz pouco caso, achei que pronto, podia ser, estava sendo alvo de algum ataque hacker porque havia instalado algum software da internet, e software havia algumas backdoors, e como havia muitos softwares na altura instalado no meu computador, a minha conclusão foi que seria mais ou menos por aí. Mas após alguns anos e analisando melhor aquilo que aconteceu e voltando a ligar, a reinstalar aquela mesma board em outro sistema operativo limpo, a verdade é que continuei a identificar utilização de portas que não eram supostas. Mesmo assim, na altura, não quis fazer nenhuma investigação mais a fundo, porque fiquei pensando, pronto, não vou aqui estar a perder tempo, não tenho tempo para estar a investigar isso tão a fundo. Depois não tinha o conhecimento, não tinha o know-how suficiente para concluir o que realmente poderia ser. Mas a verdade é que essa empresa ShineTech desapareceu e era uma empresa chinesa. O que eu posso concluir daqui? É que já nessa altura os chineses já faziam testes em relação à espionagem direta dentro de componentes de hardware, utilizando o hardware como base para a espionagem. Por isso temos que ter atenção àquilo que estamos a consumir. Mesmo que tu tenhas hoje um iPhone, mesmo que tu tenhas um BlackBerry, mesmo que tu tenhas algum outro aparelho que se diga fidedigno em termos de segurança, vamos ter atenção. E lembre-se que a terminologia segurança significa escravizar. Quando alguma empresa te disser que estão preocupados com a tua segurança, na verdade eles estão preocupados em controlar-te e escravizar-te. É isso. Pronto. E no meio disso tudo, o que eu quero dizer? Aqueles que pensam que dentro das teorias da nova ordem mundial, do fim do mundo e etc, 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 será uma guerra entre os Estados Unidos e a China, se enganam. Os Estados Unidos e a Rússia estão completamente enganados. A Rússia, segundo a previsão de Nostradamus, irá ser um grande aliado dos Estados Unidos devido a um inimigo comum. Vejam, isso será óbvio, porque a China irá tentar tomar o domínio comunista. Eles não querem uma outra sombra como mãe do comunismo, ou como pai do comunismo, como vocês queiram chamar. Eles querem ser a única potência. E essa potência está pronta para dar o checkmate. Estamos em questões aqui de mover poucas peças para que isso aconteça. Para quem joga xadrez, irá perceber muito bem isso. E o que houve aqui? Distração, incompetência de muitos políticos e de muitas empresas que é onde visaram não a sociedade, mas sim lucros. E a partir disso foi o grande mal. Mas também com grande participação aqui da Igreja Católica, que sempre se recusou a se reconciliar com a Igreja Ortodoxa no seu devido tempo. Agora já vai tarde. Sendo assim, eu venho deixar venho partilhar com vocês essa preocupação
tanto devido à pandemia, tanto devido ao 5G e outras coisas que estão acontecendo. Eu sou muito sincero com vocês, há anos atrás, vou partilhar algo mais pessoal. Anos atrás eu tenho sonhado com guerras, e nesses sonhos que eu tenho tido, o que tem me surpreendido é que sempre estou no Brasil, coisa que eu não moro no Brasil já mais coisa, menos coisa há 16 ou 17 anos. E estava sempre a sonhar com guerras que estavam a acontecer, e onde eu estava no Brasil e estava sempre a recuperar a minha filha. E era uma coisa que na altura me fazia muita confusão. Minha filha morava comigo, fazia muita confusão. Eu falei, mas por que em todo momento estou num cenário de guerra, estou preocupado com a minha filha, estou aí salvar a minha filha, né? Nos sonhos era mais ou menos isso, eu ia salvar a minha filha dentro dos sonhos. Mas o que me chamava sempre a atenção em todos os sonhos era ver sempre a bandeira chinesa nos carros militares, e os próprios militares serem chineses. Eu falo, mas por que não faz sentido? Esse sonho não faz sentido. Por que a China iria invadir o Brasil? O Brasil é nada, né? Em termos, vamos assim dizer, em termos políticos, em termos militares. O Brasil, vamos ser muito sinceros, por muito que nacionalista que queiramos ser, o Brasil não tem a competência militar, até porque os militares brasileiros têm aquela mania de serem militares, serem durões, né? Mas no âmbito de ditadura, anda cá que eu vou te dar porrada e tu vais fazer aquilo que eu quero. Mas no fundo, em termos de experiência de combate, há muito pouco. Pode haver muita vontade, pode haver muita entrega, o que é bom, em termos de uma situação de combate real, mas a nossa indústria, a indústria bélica brasileira é fraca. Talvez a parte miliciana talvez funcione bem, porque a nossa estratégia miliciana é bastante boa, vai manter o invasor incomodado durante muitos anos, mas a parte militar, toda a parte militar, em termos de academias militares, em termos de o próprio comportamento, a própria cultura militar é fraca. É uma cultura militar ditatorial, essa é a verdade. O desenvolvimento militar no Brasil é fraco, não existe desenvolvimento militar no Brasil, e as próprias indústrias que existem no Brasil, vejam, da onde que vêm essas indústrias? São grande parte das indústrias europeias. Podem fabricar lá, podem colocar lá um selo a dizer fabricado no Brasil, produzido no Brasil, mas são indústrias que vêm da Europa, e o qual não temos o conhecimento tecnológico para fazer aquilo por nós próprios, por assim dizer. Então, eu sempre quero imaginar, o Brasil não é um risco para nenhuma nação nesse momento. Mesmo em termos de bomba, nossa bomba atômica, o projeto bomba atômica foi sabotado, a própria tentativa de lançamento de satélites, a própria indústria de satélites foi sabotada. Quer dizer, e por quê? Porque há muita incompetência depois com o governo PT. O PT, não vou dizer que foi de todo mal, porque era preciso mudar aquela política que estava a vir ali de grande, como é que eu vou dizer, de uma grande corrupção, mas depois que uma corrupção ainda maior, não se resolveu, e hoje em dia temos nada, e depois disso muito provável vamos ter nada, porque o brasileiro, infelizmente, é um povo muito ignorante. É isso que eu tenho a dizer. Só quem vive fora do Brasil consegue ver o quanto o brasileiro é ignorante e xenófobo, que é o outro problema do Brasil, que é a xenofobia. O brasileiro é xenófobo, o brasileiro pensa que por ele ter um sobrenome italiano, alemão, ou francês, whatever, ele não é brasileiro, ele é italiano, ele é, sim, vá para quem vive a experiência de imigrante, saias tu do Brasil com sobrenome italiano e vais ver se tu és italiano. Saias tu do Brasil e vá para o Japão porque tu pensas que é descendente de japonês e vai ser tratado como japonês, e vais ver como é que tu vai ser tratado em qualquer outra parte do mundo. Claro, com exceção dos países pobres. Mas todos os países como França, Alemanha, Inglaterra, mesmo Espanha, Itália, tu não és nada. Tu és brasileiro e ponto final. Independente do teu sobrenome que tu tenhas. Então, essa tua ignorância sobre a xenofobia, essa tua ignorância sobre o próprio conhecimento,
sobre como que é formada a base da cultura brasileira, é que realmente torna o nosso país um país muito fraco, o Brasil um país muitíssimo fraco. Eu sei que eu nunca me identifiquei aqui como brasileiro, essa é a primeira vez que vocês estão vendo a identificar como brasileiro, mas como é óbvio, quem percebe pelo sotaque, apesar de ter aqui muitas palavras usando as palavras no sotaque português, é óbvio que a minha raiz é brasileira, tenho também a nacionalidade portuguesa, e sou muito orgulhoso de ter a nacionalidade portuguesa, porque os portugueses são um povo que fizeram muito, infelizmente, devido a algum relaxamento também dos portugueses no passado. Hoje não são uma grande nação e poderiam ser o senhor dos mares, mesmo atualmente, e deixaram-se levar pelo comodismo. Mas também existe uma parte muito xenófoba dentro de Portugal, contra os próprios portugueses, que é ridículo. Uma disputa entre sul e norte que não faz sentido, e mais a sul ainda é mais uma disputa, porque há uma grande influência árabe e estão sempre a andar as batatadas, essa é a verdade. Mas tirando essa parte, é isso que eu quero dizer. O que eu estranhava nos meus sonhos era esse facto de eu estar sempre a resgatar a minha filha e sempre a ver soldados chineses. Eu não compreendi isso, por quê, como é que isso é possível. Hoje em dia eu compreendo, a minha filha está a morar no Brasil atualmente e nós temos aqui prontos para um checkmate chinês nesse momento, que está muito próximo de acontecer. Como evitar isso? Evite. Vamos começar a proibir qualquer movimento comunista e qualquer movimento de extrema-direita. Essa é a chave. Porque sair do comunismo e entrar na extrema-direita, vocês vão também voltarmos aqui para a idade mais negra da nossa história. Então, vamos proibir radicalmente qualquer movimento comunista e qualquer movimento de extrema-direita. Vamos olhar para os nossos países, não apenas como países de nacionalismo, não. Nós temos que ter aliança e nós temos que ter essa diversidade. É importante manter na mente. Diversidade é aquilo que Deus criou e aquilo que Deus deseja, é a diversidade. Mas temos aqui que ter cuidado com esse movimento que está acontecendo, tanto o movimento de extrema-direita quanto o movimento comunista. Não há nada o que fazer, meus amigos. Aqui é uma escolha de... Eu vou aqui usar uma coisa que agora para vocês perceberem bem, que é o prazer sexual. O que é o prazer sexual quando ele não é obtido através de uma relação? É algo vazio e que te vai durar muito pouco. Agora vejam, se é esse muito pouco que vocês desejam das vossas vidas, das vidas dos seus filhos e das vidas dos vossos netos. Se vocês desejam mais do que isso, então busquem procurar tirar da vossa lista de consumo qualquer coisa que diga Made in China. Esse é o primeiro passo. Escolham pessoas competentes. Exijam, saiam para fazer protesto na rua, quando as opções políticas que se apresentam para vocês não têm ou não demonstraram capacidade no passado. Saiam nas ruas, exijam, não queremos mais essa pessoa. E lembre-se, uma regra importante que eu já mencionei aqui, nenhum político deve estar mais do que 4 anos no poder e não devem ser reféns de partidos políticos. Acabem também com os partidos políticos e acabem com qualquer extensão ou qualquer possibilidade de alguém estar dentro da política mais do que 4 anos. Seja como deputado, concorreu uma vez como deputado, já não pode concorrer para outros 4 anos. Deem um intervalo, uma folga de pelo menos 11 anos para essa pessoa demonstrar que realmente na vida pessoal dela, ela faz alguma coisa pela sociedade, ela transformou algo ruim em algo bom, e esse algo bom ajudou a sociedade a ser melhor. Tenham isso em mente. E mais uma vez, como vocês, o trabalho também deve ser feito através de vocês, procurem, antes de deitar, procurar medir se vocês foram pessoas justas no dia que decorreu. E se assim não foram, procurem corrigir
os vossos atos de injustiça. Não sejam, a justiça não está em julgar o próximo, mas em julgar a si próprios. Por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha ajudado. O próximo vídeo eu irei, então, começar aqui a fazer sobre a Bíblia, sobre também a simbologia e toda a magia que existe por detrás da Bíblia. E é bom que... deixa aqui ter algum cuidado. E é bom que vocês se habituem com a parte da simbologia. Ela é muitíssimo importante. Simbologia é algo importante e que vai, por assim dizer, vos guiar para o caminho da luz. Muito obrigado para vocês que foram resistentes até o final. Tenham isso em mente, que ela esteja com vocês e que vos proteja. Que a vida possa iluminar e trazer bons frutos. Amém.